Bom dia, irmãos. Pastor Rafael falando, tudo bem? Quero compartilhar com vocês aqui uma disciplina espiritual que eu tenho tido com a minha família, que tem sido de grande ajuda para o nosso crescimento espiritual, que é a memorização de versículos. A palavra de Deus em Josué 1:8 diz assim: Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e meditar nelas dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Isso está em Josué 1:8. Ou seja, a palavra de Deus ela deve ser memorizada e meditada ao longo do dia, a cada dia um pouquinho. Nós temos feito isso aqui em casa e essa é uma disciplina bíblica. Nós vemos que Jesus, na batalha contra Satanás no deserto, onde ficou 40 dias, ele de bate-pronto sabia versículos de memória. E assim também Paulo e outros grandes homens da fé estão escritos na Bíblia, sabiam versículos de cor. Isso, na verdade, é uma tradição judaica, onde crianças, adolescentes sabiam os 5 primeiros livros da Bíblia inteiro de cor. E nós hoje mal conseguimos decorar um número de telefone. Então, eu vou mostrar para vocês um método que eu tenho usado aqui, já faz algumas boas semanas, e quem sabe você possa colocar em prática aí na sua casa. Bom, começamos então com uma caixinha, tá bom? Uma caixa, a minha caixa de madeira, é uma caixa de fichas pautadas que você encontra em papelaria, mas pode ser qualquer caixa de papelão, tá bom? Não precisa ser uma caixinha, ó lá, minhas filhas até fizeram uma decoração aqui, caixa dos versículos, tá bom? E como que funciona? Então a gente tem um método, é um método para não apenas memorizar. Memorizar versículos a gente sempre memorizou, mas a gente não fazia a revisão desses versículos memorizados. E agora com esse novo método a gente tem feito isso. Então como que funciona? Nós temos uma divisão aqui chamada diário. Então nós temos um versículo que vai ser memorizado durante uma semana toda. Nós começamos então na segunda-feira com esse versículo aqui. Esse é o versículo da nossa semana. Tá vendo? Está escrito numa ficha pautada simples, né? Que a gente compra em papelaria. Mas aqui do lado eu deixei alguns modelinhos de outros versículos feitos com arte, com uma coisa mais bonitinha. Você também pode usar do jeito que você preferir. Então nós ficamos 7 dias memorizando esse versículo. Todo dia de manhã a gente tira essa fichinha aqui e a gente repassa, a família toda, todos nós. Depois que esse versículo passou a semana toda sendo memorizado, ele vai para uma dessas fichas aqui, ó, ímpar ou par. Ou seja, agora na segunda semana, esse versículo ele vai ser revisado dia sim, dia não. Então na segunda semana eu vou ter um outro versículo aqui no diário. E aí, no dia ímpar eu vou revisar um versículo, no dia par eu vou revisar outro versículo. Ou seja, nós estaremos decorando um e revisando um a cada dia, ok? Depois que o versículo sai aqui da semana ímpar ou par, ou seja, esse versículo vai ficar 2 semanas aqui sendo revistos dia sim, dia não, depois ele sai para outra fase, que é a dos dias da semana. Tá vendo que eu tenho fichas aqui, ó, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Então, o que vai acontecer? Na terceira semana, nós teremos um versículo, por exemplo, aqui, ó. Toda segunda-feira, nós vamos relembrar João 3,16. Então, na terceira semana, eu tenho um versículo novo, um versículo revisado a cada dia, seja ímpar ou seja par, dependendo do número do dia do mês, né? O outro tá aqui, escondidinho. E aí depois nós teremos um versículo para memorizar, para relembrar na segunda, um versículo para relembrar na terça-feira e assim por diante. Esses versículos dos dias das semanas então vão ficar pelo menos 7 semanas sendo revistos uma vez por semana, para que a gente não esqueça desse versículo. E por último, depois ele chega aqui, ó, que nós ainda nem temos essas fichas ainda aqui, que são os dias do mês, dia 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Então o que vai acontecer? O versículo ele vai ser visto todo dia. Na segunda e terceira semana, eles vão ser revistos dia sim, dia não. A partir da quarta semana, eles começam a ser revistos uma vez por semana, nos dias da semana. E depois eles passam para cá, onde eles vão ser relembrados uma vez por mês. Dessa maneira, a gente vai manter esses versículos que a gente está memorizando fresquinhos na memória. E para que serve a memorização de versículo? Porque no dia em que nós estivermos aflitos, precisando da palavra de Deus,
eu não vou precisar procurar na palavra de Deus, porque a palavra de Deus vai estar gravada no meu coração. E o Espírito Santo vai poder usar isso para minha edificação, para resolução de problemas ou para aconselhamento de alguém. Nós cremos firmemente nisso e Deus tem trabalhado nos nossos corações dessa maneira já faz algum tempo e já ouvimos testemunhos de muitas outras pessoas que têm passado pelo mesmo processo. Então, que Deus te abençoe grandemente. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato comigo aqui, que eu vou poder te ajudar com a maior alegria. E que versículos memorizar? O que você quiser, porque toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. 2 Timóteo 3,16. Versículo memorizado também. Deus abençoe.